Oi, turma. Então, continuando nossa aula sobre reações nucleares, hoje eu vou falar um pouco de aplicações e vamos falar das reações nucleares ressonantes. Bom, aplicações são inúmeras, em filmes finos, geologia, metalurgia, cinética de reações e etc. Então eu vou mostrar alguns artigos nessa linha que mostram isso. Então, como é que a gente determina a idade de uma caverna utilizando reação nuclear aqui, por exemplo? O que acontece é que eles contêm oxigênio nas rochas, mas o isótopo de 16 e 18 tem diferentes pressões de vapor, né? Pela diferença de massa. Então, o que acontece é que o 16 evapora mais rápido do que o 18. Claro, isso ao longo de muitos e muitos anos, né? Então, com o passar dos anos, a água da caverna vai ficando mais rica em oxigênio 18 porque ele evapora mais lentamente, já que ele é um isótopo raro e só tem 0,2% de abundância isotópica natural. O que a gente usa? Reação nuclear. Outra maneira também de usar isso é fazer a traçagem isotópica de enxofre, né? Então, as diferentes concentrações de enxofre em rochas, né? Isso então é perceber sobre que condições que as rochas foram formadas. E basicamente o enxofre se deposita na superfície da rocha e não consegue se difundir. Então, quanto mais enxofre na superfície, mais nova é a rocha, né? Quando é uma rocha mais antiga, se pode observar que tem enxofre uma profundidade maior, né? E isso a técnica de análise ressonante vai nos mostrar como é possível determinar esse tipo de análise. Como é que a gente consegue determinar em que posição na superfície ou na amostra o enxofre se encontra, mas basicamente é assim que funciona. Outro estudo interessante é o estudo de solos, né? Então, é sabido que um solo rico em nitrogênio são mais férteis. E o que se fez foi determinar o quanto nitrogênio eu preciso para que esse solo seja considerado mais fértil do que um solo normal, né? Então, se expôs o solo ao isótopo raro 15, nitrogênio 15, e usando reação nuclear a gente não, esse artigo, né, mediu a quantidade incorporada de nitrogênio e se mostrou que aumentando a quantidade de nitrogênio ou da ligação nitrogênio com carbono, o solo se torna mais fértil e assim se cria fertilizantes mais eficientes, né? Então, e muitas vezes menos nocivos tanto para a alimentação quanto para a própria natureza, né? Então, mais uma vez, uma aplicação bem interessante do uso de reação nuclear para usando isótopo raro, né? Que é algo que a gente não conseguiria fazer com o RBS, por exemplo. A metalurgia também, isso é muito utilizado. Esse é um artigo relativamente antigo, né? De 81, trata sobre a difusão de hidrogênio em metais, e desde então é sabido que a introdução de hidrogênio causa fragilização de aços. Então, em certas aplicações que têm uma forte exposição a hidrogênio ou a deutério, né, que é o hidrogênio de massa 2,
como por exemplo reatores nucleares, eles não são muito indicados para revestir os reatores por causa disso. Então, se a gente implantar ele com um isótopo raro, como o deutério, a gente pode determinar a difusividade do hidrogênio no mesmo e saber o quanto nitrogênio ele pode aguentar, ou deutério, até que ele se torne frágil e não pode ser mais utilizado. Então agora eu vou começar a falar sobre a reação nuclear ressonante e como ela é útil, mas antes de falar dela especificamente, eu vou falar de uma interface mais estudada em estado sólido, na física de estado sólido, que é a interface entre o oxilício e silício. E esse é o motivo para qual é que essa é a base dos transistores, né? Dos transistores MOSFET. A interface entre o oxilício e silício, né? Sendo o silício o semicondutor e o oxilício crescido termicamente por exposição a oxigênio ou água, a vapor d'água a altas temperaturas. Ele oxida o silício e forma o dielétrico naturalmente. E essa interface tem uma boa qualidade elétrica, térmica, termodinâmica, que faz com que ele foi, né, o semicondutor de escolha e ainda é por causa dessa interface de tão boa qualidade. A pergunta que se fazia até o início dos anos 90 era qual que era o mecanismo de formação desse filme. Né? Então, tinha algumas hipóteses que estão sendo mostradas aqui, que é o silício do substrato que vem para a superfície, desculpa, é o oxigênio que vem para cá. Deixa eu apagar isso aqui. É o oxigênio que vem, oxida o substrato e vai formando o filme, e conforme o oxigênio vai difundindo, vai oxidando o substrato aqui e vai formando cada vez mais óxido de silício. Então, nesse caso, o silício é imóvel e o oxigênio que é o isótopo móvel, certo? Porque o oxigênio que está difundindo pelo filme de oxilício, chegando no substrato e oxidando ele. A outra hipótese é que o silício é móvel e o oxigênio é imóvel, ou seja, o oxigênio vai ficar aqui na superfície, certo? E o silício que vai vir e reagir com ele na superfície. Então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai ficar com o silício parado ali, ou ele vai criar uma espécie de função complementar, né, de acordo com a lei de Fick de difusão. Para estudar isso, o que se fez uma deposição de silício 29 em silício 111. Silício 29 é um isótopo raro, ele só tem 4,7% de abundância natural. Então se faz uma implantação com energia muito, muito baixa, aqui, ó, 30 eV sobre esse material. E com isso, depois utilizando uma reação nuclear no silício 29, a gente pode, perdão, a gente pode então determinar qual desses mecanismos propostos são os mais confiáveis, né? Ou pelo menos quais são os mais corretos. Então, relembrando, se essa camada depositada aqui de silício 29 for achada na superfície, significa que aquele silício 29 que estava lá atrás ele foi oxidado
e formou oxilício na superfície, e o restante do silício, que não era silício 29, continuou sendo oxidado e formou o resto do filme de oxilício. Essa é uma possibilidade. Ou então não, ou então o silício fica paradinho lá, imóvel, e o oxigênio vai oxidando o silício móvel que vem daqui, e então a gente acharia, fazendo a medida, ou o silício, o 29, enterrado lá atrás, ou como uma função complementar. Então aqui está mostrando a reação do silício 29 com prótons também, só que se usa medidas, ele gera radiação gama. Então esses pontos aqui a gente vai ver são os pontos do perfil de concentração, que é o que a técnica ressonante faz. E o que se vê então é que o silício 29 está na superfície da amostra, né? Notem que a escala aqui está em nanômetros, então é uma técnica super sensível e com uma boa resolução subnanométrica, o que prova que o silício é imóvel e o oxigênio que é móvel. Então, o oxigênio que difunde até a interface reage e vai formando mais oxilício e vai empurrando aquele oxilício que já foi formado para frente e assim por diante. Então, foi uma das maneiras de provar o mecanismo de formação do óxido de silício. Então, o que as reações nucleares ressonantes nos dão, né? Obtenção de perfis de concentração com resolução subnanométrica, muito próxima à superfície. Mais uma vez, ela é específica para um isótopo, assim como a reação não ressonante, e ela é não destrutiva. Para isso, nós precisamos de ressonâncias na condensação de choque, que devem ser intensas, ou seja, muito maiores do que o fundo, né? Isoladas, porque se eu tiver mais de uma ressonância uma próxima da outra, elas vão se sobrepor e aí eu perco completamente o controle sobre isso. E tão estreitas quanto possíveis, porque quanto mais estreita ela for, melhor é a resolução e profundidade. Se ela for muito larga, a gente perde a resolução e profundidade e deixa de entrar naquela região subnanométrica. Então, mostrando novamente aqui aquela imagem da ação de choque diferencial da reação do oxigênio 18. Na aula passada a gente falou do platô, que a gente quer que a ação de choque seja constante, né? Agora não, agora a gente vai falar da ressonância que aparece aqui em 151, bem aqui. E como você pode ver, ela atende aqueles três requisitos que eu falei anteriormente, né? Ela é intensa, né? Isso aqui é uma escala logarítmica, então ela vai com quase 3 ordens de grandeza entre o fundo e o máximo. Ela é isolada, tem uma outra pequena ressonância aqui e uma outra aqui, mas ela tem uma diferença de 200 keV na energia dos prótons, então ela dá para considerar ela bem isolada e ela é suficientemente estreita para a gente poder fazer esse tipo de análise. Então, como é que funciona na prática? Vamos supor que eu estou analisando um filme de oxilício que tenha o isótopo 18 nele. Então a gente pode crescer esse filme numa atmosfera de oxigênio 18. Então ele vai ser totalmente composto desse isótopo, o oxigênio, né, obviamente. Então eu incido inicialmente um próton com uma energia abaixo da ressonância. Então eu vou estar aqui ó, em 150. Tá? Então ele vai chegar na superfície, na superfície da amostra com essa energia.
Agora o que eu faço é aumentar a energia desse incidente. Daí vocês vão dizer, mas por quê? Então deixa eu apagar isso aqui também. Porque o que vai acontecer é o seguinte, quando ele penetrar na amostra, ele vai perder energia e vai reagir em 151. Ou seja, ele não vai reagir aqui. Ele até vai reagir aqui, mas ele vai ter uma intensidade de reação muito maior aqui. Então, ao perder energia do 152, ele vai reagir próximo à superfície, certo? Então ele vai chegar na superfície com 151 e aí sim ele vai reagir naquela camada. E aí eu vou ter contagens relativas àquela camada. Ela não é uma camada infinitamente estreita, né? Por quê? Porque tem a largura da ressonância, tem a largura de dispersão do feixe e tudo isso influencia na medida. E como é que eu determino isso, né? Pela contagem de partículas alfa gerada nesse processo. Com isso a gente varia a energia incidente passo a passo, o que a gente chama de varredura da amostra. Isso chama-se curva de excitação da reação nuclear, né? A gente vai aumentando a energia e vai fazendo os pontos da superfície da amostra, né? Então vai começando aqui e vai subindo, né? De acordo com as contagens de partículas alfas em função da energia do feixe de prótons. E isso forma então o que a gente chama de curva de excitação da reação nuclear. Do que depende analiticamente ela? Dessa enorme equação que vocês veem aqui. Então, o número de contagens em função da energia, que é o NE, depende do número de partículas incidente, do ângulo sólido, da seção de choque da reação para cada energia, que é o sigma, dispersão e energia do feixe incidente, concentração do elemento e função da perda de energia. Todos esses termos aqui são constantes. Porque a energia, embora a seção de choque dependa da energia, a gente está interessado só na energia da ressonância. Então isso aqui tudo é constante. Aqui faltou a eficiência do detetor, que é esse termo aqui. Tá? Como isso é um processo probabilístico, isso é dado. Isso não é uma multiplicação, tá? Isso é uma convolução. Você deve ter visto isso em matemática aplicada. Então isso é a convolução da dispersão e energia do feixe, que é conhecida, que é o straggling, né? Que a gente pode determinar pelo trim, mais uma vez, por isso que ele é importante, o S-ring ou trim. E a convolução da concentração do elemento como função da profundidade, né? Então vai de 0 a infinito da concentração vezes a função de perda de energia. Esse é o grande problema que se tem, é determinar qual é a função de perda de energia. Por quê? Porque como eu estou falando em resolução, diferentemente da RBS, que a gente assume que a perda de energia é constante, aqui no caso, como eu estou falando em nanômetros e não em micro, como o caso da RBS, eu tenho que saber qual que é a perda de energia do próton para uma determinada profundidade, que está relacionada com a concentração. Então vocês vejam o problemão matemático que isso dá, né? Então existem inúmeras formas numéricas
se fazer isso, mas esse que é o termo complicado. E tudo isso é convoluído com os outros termos, né? O que é uma convolução? Essa seria uma pergunta válida. A convolução basicamente é uma junção de probabilidades. Então, uma convolução é qual é a probabilidade desse evento acontecer juntamente com esse evento e com esse evento, né? Então, vamos supor, se eu quero jogar um dardo num alvo, qual é a probabilidade de eu ter a habilidade de fazer, qual é a probabilidade de eu acertar naquele alvo e qual é a probabilidade da minha habilidade para acertar naquele alvo. E a convolução dessas duas probabilidades me dá a probabilidade final disso acontecer. Então, basicamente, a convolução é isso, né? É quando a gente tem dois eventos probabilísticos juntos, eles têm que ser convoluídos juntamente. Aquele sigma em função da energia é dado pelo esse gama maiúsculo, que nada mais é do que a largura da ressonância. Então ele entra aqui. Então lembrando o que é uma convolução, né? Se eu quero fazer convolução de duas funções, então a gente vai de menos infinito a mais infinito da função e da outra função menos uma variável pré-determinada e a gente vai integrar isso em toda essa variável, nesse DE, né? O que é a mesma coisa de fazer isso para outra função. Tá? Então, lembrando da matemática aplicada, é isso que é uma convolução, que é o que nós temos aqui. O problema é mais embaixo, porque no que eu estou interessado aqui? É extrair a concentração do material como função da distância. É para isso que serve a reação nuclear ressonante. Ela extrai perfis de concentração. Esse é o objetivo final. Perfis de concentração, né? Como mostrei ali para o silício 29, ele dá o perfil de concentração do silício 29 para aquela dada situação, e é isso que a gente vai utilizar. Matematicamente, esse é um problema não solucionado. Não existe convolução inversa, porque senão seria eu pegar o NE, né, todos esses termos aqui, fazer a convolução inversa e eu poderia obter o CX. Não existe como fazer isso matematicamente ainda, né? É um problema matemático não bem definido. Então, o que a gente faz na prática é realmente chutar valores de concentração que se ajustem a valores de medida que nós obtemos experimentalmente, né? Todos esses valores aqui, como eu falei, são constantes, eles são obtidos através de padrões. E com isso a gente consegue então determinar qual que é a concentração do material. E para isso, adivinha só, a gente usa softwares, né? Existem vários softwares. Tem um software que foi desenvolvido por um professor aqui da URGS mesmo, o Rafael Pez, e que ele usa um certo modelo de energia para que a gente possa extrair então a concentração do material em função da distância. Então aqui está o site para vocês fazerem o download do programa se quiserem. O programa chama Flatus.
aqui estão as referências de onde saíram as equações analíticas e as não analíticas para produzir a matemática por trás do programa, né? Então ele já tem 20 anos. Basicamente, quando vocês abrirem o programa, vocês vão se deparar com uma tela desse tipo, onde aqui vai estar os pontos experimentais, como vou mostrar, e aqui a gente vai desenhar literalmente o perfil desejado, e através desse perfil desejado a gente vai calcular a curva de excitação correspondente àquele perfil desejado, né? Então a gente vai fazer um perfil, ele vai jogar aquilo dentro daquela equação, fazer a convolução dela e extrair o N em função da energia. Então tem que ajustar alguns parâmetros antes disso, como a energia incidente, no caso do oxigênio 18 é 151, por óxido de silício a gente obtém stop power e straggling a partir do S-ring, de novo, por isso ele é tão importante. Aí ele faz uma série de contas aqui. Daí a gente carrega esse arquivo das convoluções, que ele vai ter o DDX, o E mínimo, o E máximo, o straggling, a energia, o número de pontos que eu quero fazer. Quanto mais pontos, mais demorado é o cálculo, mais preciso é o cálculo. Depois a gente pode carregar os dados experimentais. Então tá aí. Aí seria uma curva de excitação do oxigênio 18, você começa em 151, que é a energia que eu mostrei lá anteriormente, e a partir disso a gente vai aumentando o valor porque a gente vai chegando cada vez mais próximo ou mais intenso na ressonância. Então esse aqui seria o N em função da energia. Tá ok? Mas o que eu quero mesmo é o Cx, né? C em função de x. Então, como é que a gente obtém isso, né? A partir disso aqui. Então é isso que é isso que o programa faz. A gente coloca um perfil lá, manda ele calcular e ver se os dados batem com os dados que nós temos aqui. Então aqui eu desenho um perfil quadrado qualquer, que é esse em vermelho. Tá? Então que está desenhado aqui. E daí a gente manda ele calcular. Daí o que aparece é esse perfil aqui, que não corresponde, como vocês podem ver, ao perfil medido, que são os pontos. Né? Então, como a gente vê, ele está bem para frente, o que significa que o meu oxigênio 18 está provavelmente mais para dentro da amostra do que deveria estar. Então, a gente vai tentar fazer esse perfil mais para dentro. Então, aqui já melhorou um pouco, né? Já estou mais perto da borda. Coloquei, então, o meu perfil de oxigênio 18 não na superfície, mas mais para dentro do material. Ajustei um pouco aqui o shift em energia. Isso se deve ao fato de que tem sujeira na superfície da amostra e o programa calcula como se ela fosse idealmente limpa, o que não é verdade, né? Só de expor ao ar já vai se depositar uma pequena camada de sujeira e a técnica é tão sensível que ela consegue detectar esse tipo de coisa. Tá bem? Mas vocês vejam que daí agora a borda aqui da superfície está bem definida e ele dá a profundidade, talvez não consigam ver, em microgramas por centímetro quadrado, o que significa que
para isso ser transformado em profundidade, eu tenho que saber a densidade do material, né? Esse é o mesmo problema que a gente tem no DDX, né? Como eu já falei anteriormente, na aula de SUI. E aí, finalmente, né, considerando então agora uma região mais profunda ou uma espessura muito maior, a gente consegue um ajuste muito mais preciso, né? Ainda teria que refinar aqui, cortando um pouco dessa parte aqui, mas também tem um problema do straggling, né? Mas a gente já consegue obter então que ele é 100% oxigênio 18. Essa largura aqui já nos dá uma ideia da espessura do filme. Eu posso pegar essa largura desse filme de oxi-silício e saber no DDX calcular o D aproximadamente, mas claro que o mais preciso é utilizar através disso aqui. Aqui tem um outro exemplo, que é quando a gente usa a técnica de... Quando a gente usa a técnica, não, quando a gente faz um tratamento em oxigênio 18 no filme de oxilício, ele tende a superfície do oxilício apresenta defeitos, então geralmente se faz esse tratamento e se mostra que a difusão dele segue uma função complementar de acordo com a lei de Fick, né? Então é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Esse aqui é um perfil desenhado também. Aí a gente vai ajustando o desenho do perfil aqui, eu diminui um pouco a altura também. E a gente consegue fazer um fitting adequado. Então, conclusões, né? A gente pode determinar o perfil de um isótopo raro que apresente uma ressonância estreita. Quais que apresentam? Esses são os mais usados no laboratório de implantação. Tá? Então, aqui está a largura da ressonância. Ela tem que estar em torno de 100, 100 e alguma coisa, para ser uma ressonância útil para se utilizar em perfis de concentração, né? Então, aqui a gente tem para o nitrogênio 15, muito usado em hidratações, para determinar a espessura da camada nitretada, oxigênio 18 para oxidação, silício, para que eu já falei, alumínio também, quando a gente tem filmes de óxido de alumínio ou algo do tipo, também ela é muito utilizada. Temos resolução subnanométrica na superfície, ou seja, é em torno de 0,7 nanômetros, a gente tem essa resolução. E como eu falei, né, para ser mais escala de profundidade, eu tenho que saber a densidade do material, daí eu preciso de uma outra técnica que me ajude a fazer isso. Vamos falar um pouco de aplicações agora. Essa é uma aplicação bem interessante, que é para determinar, utilizando nêutrons, se um poço de petróleo vale a pena ser explorado. Por que isso? Porque o petróleo, principalmente o petróleo que está subaquático, às vezes ele está misturado com água. E então, se eu tenho mais água do que petróleo, não vale a pena construir uma estrutura ali para retirar o petróleo. Só que eu preciso de uma maneira de saber qual é a razão entre carbono ou petróleo e oxigênio, ou seja, água. E uma maneira de fazer isso é pegar uma sonda, ir lá, perfurar, retirar uma amostra, levar para o laboratório e determinar essa razão, o que não é muito prático. Aí, esses dois autores desenvolveram um método utilizando reações com nêutrons. Vai uma fonte de nêutrons lá embaixo, sem precisar retirar o petróleo,
e calcula a quantidade de oxigênio e a quantidade de carbono, né? Então, oxigênio da água, carbono do petróleo, e faz essa razão para saber se é possível, então, ou se é viável economicamente explorar aquele poço, pela razão água, petróleo. Então tá aqui as reações, né? Por oxigênio 16, nitrogênio, né? Que também pode ter, e finalmente por carbono, certo? Então vai também uma fonte de nêutrons, né? Uma fonte de nêutrons radioativa, né? Não tem como levar um acelerador lá embaixo, então você usa uma fonte de nêutrons, detetores adequados para medir esses produtos, e com isso se consegue determinar então essa razão. Pode-se medir nitrogênio porque muitas vezes o petróleo, né, tem cadeias carbônicas que também tem nitrogênio junto, mas em geral se mede o carbono 12 mesmo. Utilizando essa reação, aí se faz a quantificação e pela razão dos dois se sabe se o poço é economicamente viável ou não. Aqui um exemplo interessante de se utilizar RBS com reação nuclear para estudar fugiu o nome, arqueologia. Então, aqui são perfis de concentração de carbono, nitrogênio e oxigênio. Aqui é a mesma coisa. Então aqui tem medida de ouro e cobre em pátina, feito por RBS, e medidas de oxigênio, nitrogênio e carbono, feita por NRA. Né? Então, aqui, então, isso eu acho que ilustra bem como a gente pode unir as duas técnicas, né? Uma para elementos mais pesados, como cobre e ouro, outra para elementos mais leves, como oxigênio, carbono e nitrogênio. Aqui é para aquela mesma espada, né? A Shakudo. Então, mostrando aqui por RBS, né? Que é cobre com uma liga de ouro para endurecer a liga, né? Antes da existência do bronze. Mas também tem traços de nitrogênio e oxigênio, né? Provavelmente por oxidação do cobre ao longo do tempo. Então aqui é também do Centro de Arqueologia, mostrando um feixe externo analisando uma pequena estátua de um sapo. Então aqui é muito similar ao que eu já mostrei anteriormente lá para o Museu do Louvre. Isso é uma medida com feixe externo. Mas o interessante aqui é que eles também podem fazer reação nuclear, enquanto que no caso do Louvre eles fazem basicamente RBS e Pixie, que é a próxima técnica que a gente vai ver. Então, isso aqui é uma técnica de Pixie, eu vou falar disso na outra aula, mas eles podem terminar aquela feita de prata, como a gente vê aqui. Né? Pixie usa raio-x característico de cada elemento para determinar do que ele é feito. Isso é uma aplicação bem interessante também para determinar, para detectar explosivos, né?
baseado na detectar explosivos baseado na reação nuclear ressonante com carbono 14. Isso porque explosivos como TNT, C4 e dinamite têm uma enorme concentração de nitrogênio, né? O N do TNT não está ali por acaso, comparado com queijo, carne, couro e outras coisas que têm quase 10 vezes menos nitrogênio do que um explosivo, né? Então, e aquilo ali, vocês viram um artigo israelense, então eles têm muita preocupação com o ataque terrorista e tal, então é uma maneira de analisar os materiais, determinar se ele é rico em nitrogênio ou não, o que pode indicar que é um possível explosivo. E isso utilizando reação nuclear. Isso a gente vai pular. Aqui uma microanálise de minerais, mostrando as inúmeras reações que podem ser feitas. Então a gente tem reações com lítio, boro, sódio, manganês, alumínio, silício, enxofre e cloro. Tá? Aqui tem a reação usada e a energia usada em cada reação, mostrando então o grande espectro de possibilidades que nós temos. Então isso era simplesmente para mostrar que a cromita tem muito mais alumínio que a serpentina, ou do que vidro. Então isso também foi feito por análise por reação nuclear. Aqui utilizando reação nuclear para protetores de aço, então medindo o oxigênio na superfície, utilizando aquela reação com deutério no oxigênio 16, que eu falei anteriormente, e também a concentração de silício. Então, como eu falei, né, se usa esse pico aqui para ele ser mais afastado. Esse mostra como se forma oxicarbeto de silício, que é super resistente na superfície de um aço. Então está aqui o perfil de concentração de oxigênio, de silício e de carbono, né? Então a gente tem realmente oxicarbeto uma profundidade aqui de 200 nanômetros e o resto já vira oxilício mesmo. Então, para mostrar aqui nesse caso como que se dá essa formação. E também dá para tirar, através desses valores aqui, a razão entre eles, a estequiometria do oxicarbeto. Isso é um projeto para detecção de neutrinos, né? E para verificar se eles têm massa ou não. Neutrino, como vocês devem saber, ele não tem massa, ou tem uma massa muito próxima, massa de repouso dele é zero, na verdade, né? Então detectar ele é muito difícil. Então o que se usa é uma piscinona dessas aí embaixo da rocha para não ter influência de outros tipos de radiação. Então vocês estão vendo um barquinho aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Vocês estão vendo um barquinho aqui, que é os pesquisadores fazendo a manutenção dessas bolas. Essas bolas contêm hélio 3
E toda essa água que vocês estão vendo aí é água 100% deuterada. Eu vou mostrar o porquê disso. Tá? Mas basicamente isso aí fica no Japão, embaixo de uma montanha, para blindar da radiação cósmica. E como o neutrino vai penetrar tudo, ele só vai reagir, deveria, né? Reagir com esses enormes detetores, então por isso que está cercado por tudo de detetor, e a ideia então é determinar qual a incidência de neutrinos na Terra e se consegue, né, determinar a existência dele, já que, como eu falei, a massa de repouso dele é zero, então é muito difícil, e a carga é zero também, então vocês imaginem, né? Se para um nêutron já é difícil, imagina para detectar um neutrino. Então isso fica aproximadamente 2 km de superfície, né? É bom que tenha um banheiro lá embaixo, né? Imagina o cara descer tudo isso. Ah, esqueci tal coisa, né? Mas enfim. Isso fica sobre rocha, né? Justamente para evitar a radiação cósmica. Então, como é que funciona, né? Aqui está mostrado que se eu tenho um neutrino vindo de um elétron, ele vai reagir com um próton ou um nêutron ou um deutério, aqui está como próton, mas na verdade se usa deutério, né? Deixa eu apagar ali que tapou. Mas é deutério que se usa, e isso vai gerar prótons de alta energia, e também essa reação gera elétrons de alta energia. O que acontece quando um elétron de alta energia anda num meio? Isso chama-se efeito Cherenkov. Efeito Cherenkov é quando uma partícula, um fóton, seja o que for, tem uma energia no meio maior do que a energia da luz. No meio. Nada tem uma energia maior que a energia da luz, mas a luz tem diferentes velocidades, né? Eu falei energia, desculpa. Tem diferentes velocidades dependendo do meio, né? Se tu jogar luz na água, jogar luz em álcool, jogar luz enfim, no líquido que for, pelo índice de refração, isso muda a velocidade da luz. Mas, se uma partícula se mover nesse meio com uma velocidade maior do que a velocidade da luz naquele meio, ela gera luz. E esse é o efeito Cherenkov. E é assim que se detecta o neutrino, então, através dessa reação do neutrino com o deutério, gerando esses elétrons de alta energia. Certo? Aquelas partículas, outras que vocês viram, contendo Hélio-3, é quando essa outra reação aqui gera um nêutron, certo? Vai reagir com o Hélio-3, aquele nêutron, e aí vai gerar um próton com essa energia, então isso é outra maneira de perceber. Então, basicamente, aquela grande piscina detecta o quê? Luz, que é do efeito Cherenkov, então quando eles têm aquilo fica tudo no escuro, né? Ali eles estavam fazendo manutenção, mas quando ele está operando ele fica no escuro. Então quando tem uma detecção de luz é porque ocorreu a detecção de um neutrino, e através da intensidade, direção, ângulo e tudo mais, dá para saber de onde veio o neutrino, com que velocidade e tudo mais. E também através dessa reação com o Hélio-3. Aqui
tem uma visão de um outro analisador, eu realmente esqueci de colocar de onde ele é, mas a ideia é exatamente a mesma, né? Água puramente deuterada. Aqui está o barquinho para fazer a manutenção. E todo o esquema elétrico para fazer a detecção, que a gente não vai entrar em detalhes nisso. Essa parte também acho que a gente pode pular. Eu vou pular então para a parte final, que é saiu não é recente, né? É de eu não consigo ler. Deixa eu ver aqui. 89 na Nature. É uma datação por radiocarbono que foi feita do Santo Sudário, né? Que teoricamente foi o que foi usado para cobrir Jesus depois da sua morte, né? E que ficou marcado com o rosto e as mãos e as chagas de Jesus. Por muitos anos o Vaticano foi resistente em deixar os cientistas analisarem a idade do Santo Sudário, até que nessa época aí eles permitiram que se retirasse um pedacinho do Santo Sudário e se analisasse em que ano foi feito aquele tecido, né? E isso foi feito por datação por carbono 14, entre outras técnicas com reação nuclear. Então o que nós temos aqui é as datas com as barras de erros do Santo Sudário e as amostras de controle, que eu já vou falar, de 3 laboratórios diferentes. Um laboratório no Arizona, um em Oxford e um em Zurich, né? E as amostras de controle que também foram utilizadas. Porque amostras de controle para saber, bom, isso eu tenho certeza que é mais ou menos da época de Jesus, por arqueologia, fatos arqueológicos e tudo mais. Então se determina a idade daquilo e determina a idade do Santo Sudário e se faz uma comparação entre essas duas coisas. Então, o que a gente vê aqui é que tá ruim de ver, mas acho que o próximo slide vai ficar melhor. Bom, as amostras de controle. A amostra 1 era linho de uma tumba escavada em 64 e pelas inscrições em tinta, ela deve ter sido aproximadamente feita entre o ano 11 e o ano 20 depois de Cristo. A amostra de controle 3 também era linho, departamento do British Museum, associada com a múmia da Cleópatra de Tebes, também do British Museum, usando cintilador líquido, deu uma datação de aproximadamente 2.000 anos, né? O que seria consistente com o nascimento de Jesus. Então eles estimam que fica entre 110 a.C. e 105 depois de Cristo. Uma confiança de 68%, que não é lá essas coisas, né? Mas enfim, é o que tinha. E algo tirado da capela da Basílica de Saint-Maximin, na França, e pelos detalhes deve ser de 1200 a 1300 depois de Cristo. Então, o que essas análises por medindo a quantidade de carbono 14 e de oxigênio por reação nuclear determinaram
é que as três chegaram mais ou menos à conclusão de que o ano. Assim, é muito importante falar que nenhum dos três laboratórios sabia o que eles estavam analisando, né? E ninguém sabia o que foi mandado para qual. Isso foi mantido em segredo, porque isso poderia criar um certo uma certa tendência deles acharem uma coisa ou outra, né? Então isso chama-se um experimento duplo cego. Então ninguém sabia o que estava mandando, ninguém sabia o que estava recebendo. Eles simplesmente tinham que fazer a datação baseada nas técnicas que eles tinham. O que está meio ruim de ver é que se determinou que o ano aproximado, nos três casos, data entre 1500, 1600, 1200, perdão, depois de Cristo, né? Aqui está mostrado um pouco melhor aqui, ó. Os três chegaram numa faixa mais ou menos aqui entre 700 a entre 1200 e 1300 depois de Cristo, o que provaria que tem uma diferença ali de 100 a 200 anos, porque não é tão preciso assim esse método, né, de carbono 14. Ele tem um erro de 100 a 200 anos, mas ele vai de 0 a 5.000, né? Então dá um erro de 5%, mas mostra que isso foi feito durante a Idade Média, né? Então, utilizando essa técnica, muito provavelmente esse sudário não foi o original que Jesus teria usado. A Igreja Católica contestou isso, dizendo que o que foi analisado não foi o sudário, mas sim as bactérias que se acumularam sobre o sudário, que fizeram com que a medida por análise por reação nuclear e radiação por radiocarbono fossem comprometidas. Eles tiveram que devolver as amostras, né? E aí então esses laboratórios falaram, bom, então se é esse o problema, nos devolvam as amostras que a gente vai fazer uma análise mais rigorosa, vai limpar elas, lixar, remover com solventes e tudo mais, até chegar no linho original para fazer análise, e até hoje a igreja não liberou nunca mais isso, então continua um mistério, né? Se é realmente ou não, ou se eles analisaram só as bactérias ou o que se depositou ao longo dos anos no sudário. Certo, pessoal? Então isso finaliza a aula de hoje e a parte de reação nuclear. Então nós vimos sobre a parte de aplicações e reação ressonante para fazer perfis de concentração. E na próxima segunda, que seria dia 12 daí, né, que seria a nossa próxima aula, é feriado, então a gente só tem aula daí depois dessa no dia 14 de outubro, e a gente vai começar a falar sobre o Pixie, tá bem? Saúde a todos e, e até a próxima.